Desenvolvimento 2, agora, utilizando o argumento da moral cultural e religiosa, mais especificamente religiosa cristã católica, né? Porque a gente está fazendo aqui, ó, referência aos jesuítas, né? Através da alusão histórica, é o que a gente vai utilizar para dar base e convencimento do nosso argumento. E aqui nós fizemos o desenvolvimento, né, de uma forma aqui bem simples, na verdade. A primeira frase vai ser um tópico frasal, que na verdade já está dando conta do argumento, certo? Essa forma aqui que eu coloquei não está errada, só que ela é bem assim mais direta, né? Em vez de colocar um tópico frasal, depois uma frase que desenvolva melhor meu argumento, eu condensei as duas coisas no mesmo lugar. Coisa que também não está incorreta, né? Vale se dizer, mas como é a primeira frase do meu texto e não se trata da estratégia argumentativa, eu tive que fazer, obviamente, uma frase mais curta, né? De 1,5 linha por aí. Por quê? Porque quando o leitor der de cara aí com esse parágrafo, ele precisa saber do que é que exatamente que eu estou falando nesse parágrafo específico. E aí, nesse caso, eu coloquei como se fosse essa exposição do argumento o tópico frasal em si, né? Vamos ver como é que ficou. Ademais, conectivo aqui, ó, aditivo, a moral responsável por estreitar a relação entre pais e filhos pertence ao universo cultural religioso enfraquecido na sociedade atual. Aí depois, na próxima frase, né, eu vou especificar que cultural religioso é esse, por que ele está enfraquecido. Não exatamente por que ele está enfraquecido, né? Eu acho que esse daí seria um texto muito longo, na verdade. A gente precisa seria uma mudança de foco, mas enfim, vocês entenderam. Em seguida, né, a gente dá o ponto final, a próxima frase vai ser exatamente a nossa estratégia, a nossa alusão histórica. Durante a colonização portuguesa no Brasil, os jesuítas se empenharam em implantar a tradição católica, aqui ó, especificando que tradição é essa, cultural, religiosa, que foi vinda para cá, católica, na população nativa, a fim de, aí eu coloquei uma conjunção adverbial subordinada, né, de finalidade, povoar a terra em moldes europeus e inaugurar o conceito de família. Olha só que interessante. Da onde que saiu esse conceito de família? Da onde que sai essa moral de responsabilidade que uma pessoa tem por outra, né? Ela vem importada da Europa através dos jesuítas. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Eu utilizei essa referência, essa alusão histórica, muito bem utilizada, porque eu coloquei aqui, ó, qual que é a fonte dessa moral, dessa responsabilidade, por que as pessoas compartilham entre umas e outras uma certa responsabilidade, uma necessidade de estar presente ativamente na vida do outro. Ah, é porque isso é natural? Porque todo pai tem que estar presente na vida do filho? Lógico que não. Na verdade, na natureza, a gente vê justamente o contrário, né? Se o animal, o pai, não abandona o filho, ele, sei lá, joga o filho pra presa, pra ele poder fugir, várias coisas absurdas, não é mesmo? Então, essa postura que a gente tem de o pai precisar estar ativo na vida da criança, disso fazer diferença na vida dele, é uma construção social. E eu trouxe a justificativa dessa construção social, a raiz dela aqui na minha alusão histórica. Então, vê como isso enriquece extremamente o meu texto, né? Eu tô dando uma consistência para a argumentação desse texto muito boa. Entretanto aqui, ó, uma concessão, uma diversidade, a cultura familiar clássica cristã, né, tradicional, ao invés de usar a palavra tradicional, eu usei aqui, ó, clássica cristã, enfrenta hoje a crise do tempo, né, então vai mudar alguma coisa, essa moral tá sofrendo aí com o avanço do tempo e sendo enfraquecida, né. Cancelando aos poucos o paradigma de responsabilidade imutável da família, e levando consigo o compromisso paterno. Ou seja, se a gente está mudando essa responsabilidade, se a gente está desfazendo, se essa moral está desaparecendo, o que vai levar, quais são as consequências disso, né? Ela levar consigo seus paradigmas. Então, se uma moral que instituía tal coisa vai desaparecer, a coisa instituída também vai junto, né? Porque senão ela perde o sentido, isso daqui, ó, esse compromisso paterno perde o sentido, porque na verdade ele é uma construção cultural, etnocêntrica. Etnocêntrica não é a melhor palavra, né? De uma etnia em específico, e aí se some parte dessa teia, dessa etnia, se parte dessa teia, desse raciocínio passa a não fazer mais sentido, esse compromisso também vai ficar um pouco sem sentido, né? Tudo o que tem a ver com a nossa tese, vocês lembram da tese? Que era essa dissolução da coisa da família no contexto atual, no mundo atual. Então aqui a gente vai ter também a dissolução desse contexto.
Na sociedade atual, a gente ainda não sabe mais exatamente o que é o pai, a figura do pai, ela faz parte, ela não faz, o que está acontecendo. Então, primeiramente não, né? Em segunda instância, aí a gente viu que está relacionado à moral católica cristã que está desaparecendo, levando consigo, consequentemente, esse compromisso paterno. Aí vocês vão observar que nessa última frase, que encerra o meu parágrafo, não tem uma frase especificamente, não tem um conectivo conclusivo, mas não tem importância, porque aqui eu tô dando um sentido de conclusão, tá vendo? Responsabilidade mutável da família e levando consigo, né? Portanto, levando consigo compromisso paterno. Se vocês quiserem acrescentar aqui, ó, um conectivo, aliás, eu acho que fica até melhor do que simplesmente dar esse salto de raciocínio. Se a gente tivesse um portanto, né, dessa forma, conclui-se que leva consigo o compromisso paterno, ficaria, inclusive, mais interessante, porque fica mais na cara, né, e vocês aí utilizariam um conectivo a mais. Então fica aí, inclusive, essa dica só para quem assistiu até o final. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ver a conclusão desse texto, ok?